Vamos ao chamado mercado monetário, mercado chamado mercado de curtíssimo prazo, né? Bom, vamos ver aqui vários conceitozinhos desse vídeo, né? Tá certo? Eu espero que não fique muito longo, mas acho que vai ficar um pouquinho. Então veja, mercado monetário já está falando mercado de moeda, mercado no qual nós temos moeda, papel moeda, nós temos, né? Nota de R$ 100, por exemplo, que está ali aparecendo um pedacinho, não é a moeda metálica, o nosso real, 50 centavos, 10 centavos, 25 centavos do dia a dia, e logicamente temos a moeda escritural, não é? Tá certo? Que são meios de pagamentos muito importantes. Agora veja, não é? Este mercado monetário tem uma lógica muito importante para a economia. Quanto mais moeda eu tiver no mercado monetário, nós vamos dizer que nós temos maior liquidez. Se tenho maior liquidez, quer dizer, tem bastante moeda no mercado monetário, quer dizer que as pessoas conseguem comprar mais facilmente, negociar produtos, serviços e, logicamente, o dinheiro circula com uma velocidade maior, né? Tá certo? Bom, isso é muito bom porque, não é? Gera demanda, né? A sociedade consegue consumir, as empresas contratam pessoas, não é? Aumenta o consumo, só que às vezes tem um problema indesejável, né? Logicamente, os negociantes percebendo que as pessoas estão comprando mais, eles percebem que conseguem repassar parte dos seus custos para elas. E aí nós começamos a ter um efeito chamado de inflação. E o que é inflação, Marco? Esse vídeo não é para explicar sobre isso, mas tem relação com isso. Então, eu vou te dar a definição que já caiu em prova. Inflação é o aumento generalizado dos preços na economia. Isso é inflação. Não é? Hoje no Brasil tem inflação? Claro que tem inflação. Por quê, professor? Porque está ocorrendo um aumento generalizado dos preços na economia. Você vai no mercado, os produtos ficaram mais caros. Você vai na padaria, os produtos ficaram mais caros. Você vai no mecânico, o serviço dele ficou mais caro. Não é? Você vai, enfim, né, no pet, tem um cachorro, o serviço ficou mais caro. Então, quer dizer, este é um aumento generalizado de preços na economia, o que se chama de inflação. Logicamente, que o Banco Central, para evitar esse tipo de coisa, né, ele pode aí adotar uma política monetária contracionista. E o que é uma política monetária contracionista? Ora, lembra que eu falei que se eu tenho muita moeda no mercado, eu tenho muita liquidez. Se eu tenho muita liquidez, eu tenho muitos negócios, muita compra, muita venda. Não é? Tá certo? Isso gera emprego, gera expansão da economia, mas pode gerar inflação. Então, uma política contracionista, não é? É uma política que vai contrair esta quantidade de moeda. Como assim, professor? Ela vai retirar esta política contracionista parte desta moeda, que está em excesso dessas moedas, do mercado. Ah, é? Ele vai diminuir a quantidade de moeda. Agora, se o Banco Central, por meio de uma política monetária contracionista, diminuiu a quantidade de moedas no mercado monetário, isso significa que deste mercado monetário nós teremos menor liquidez. Menos moedas no mercado monetário, menor liquidez. Menos moedas no mercado monetário, menor liquidez. Isso tem vantagens. Por exemplo, a inflação começa a ceder, não é? Ela começa a diminuir, por quê? Como tem menos moeda, as pessoas compram menos, negociam menos, né? Mas isso, com o tempo, pode trazer um problema, porque se o comerciante não consegue repassar os seus custos também, se ele não consegue expandir, ou então, de repente, ele mal consegue cobrir, ele começa a pensar em não contratar, ou até pior, em demitir gente. E aí vai surgir um outro efeito que é desagradável, tá certo? E não é muito humano, que é o desemprego. Aí, nessa situação, o Banco Central pode adotar uma outra política monetária. Qual, professor? Uma política monetária expansionista. Lógico, uma política monetária expansionista. E como é que ele faria isso, professor? Se ele, né, adotou uma política monetária contracionista e tirou dinheiro, tirou moeda do mercado monetário, por uma política monetária expansionista, ele vai injetar dinheiro no mercado, vai injetar moeda, moeda papel moeda, moeda metálica, moeda escritural. Ah, professor, então o Banco Central
por meio de algumas ferramentas que nós já vamos ver, tá certo? Ele vai adotar uma política monetária expansionista. E aí, com uma política monetária expansionista, o desemprego que, né, começou a aumentar, começa a diminuir, né? Por quê? Porque as pessoas passam a consumir mais, a comprar mais, passam a demandar mais, o comerciante já se entusiasma, resolve contratar mais um funcionário, quem sabe abrir até uma nova unidade, contrata outros, né? Tá certo? Mas aí o Banco Central começa a ficar de olho, porque quando o consumo vai aumentando, né, a tendência da inflação é voltar. E se ela voltar, novamente ele muda a política monetária e vai adotar uma política monetária contracionista. É o que os economistas, né, eu não costumo ver em provas, chamam de políticas anticíclicas, né? Quer dizer, quando eu tenho inflação, tenho excesso de moeda, adoto uma política monetária contracionista, que é para desacelerar a economia e, logicamente, derrubar a inflação, né? Quando eu tenho uma economia que está muito desacelerada, não é? Tá certo? O Banco Central pode adotar, como já adotou no passado, uma política expansionista, contracíclica, né? Ele vai tentar expandir a base monetária, aumentando a quantidade de moeda e fazendo a economia aquecer e, logicamente, né, coibindo o aumento do desemprego. Então, essas, né, são as duas grandes políticas monetárias, tá certo? Né, no sentido geral. A contracionista, que diminui a base monetária, ou a quantidade de moeda no mercado, para combater a inflação, e a política monetária expansionista, cujo objetivo é controlar o desemprego, evitar o desemprego, né, que pode causar também danos sociais muito grandes. Agora, para fazer isso, o Banco Central tem duas grandes ferramentas. Uma das ferramentas, que nós veremos adiante, é a famosa taxa de juros básica, conhecido como taxa Selic. Selic vem de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, tá certo? Sistema Especial de Liquidação e Custódia, sem grandes aprofundamentos, é um sistema eletrônico que está no interior do Banco Central e lá ficam guardados os chamados títulos do Tesouro Nacional, que também podem ser chamados de títulos públicos nacionais, títulos públicos federais, até porque tem várias séries deles com nomes diferentes, mas todos eles, esses títulos, são títulos emitidos pela Secretaria do Tesouro da União. Tá bom? Mas, professor, me explica uma coisa. Por que que o Banco Central, né, teria esses títulos do Tesouro? Bom, na verdade, o Banco Central ele é responsável pela custódia e gerenciamento desses títulos no seu interior. Mas quem emite esses títulos é a Secretaria do Tesouro Nacional. E por que que ela emite esses títulos? Ora, a União precisa de dinheiro para pagar as suas contas. Já sei, professor, tira o dinheiro da sociedade por meio de tributos. Perfeitamente. A União, por meio dos impostos, pelas contribuições de melhoria, pelas taxas, retira recursos da sociedade para poder prestar serviços para a sociedade. Afinal de contas, não tem almoço grátis, precisa pagar os seus servidores, água, luz, aluguel dos prédios, né, manutenção dos veículos e tudo mais. Mas nem sempre esses recursos tirados da sociedade por meio de impostos são suficientes. Então, o que a União faz quando ela precisa de recursos e ela não consegue, né, aumentar a carga tributária, porque já é muito alta, e ela precisa de novos recursos, a União, por meio de um órgão seu, chamado Secretaria do Tesouro Nacional, emite títulos do Tesouro, e esses títulos do Tesouro Nacional serão negociados e ficarão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, quando fala taxa Selic, é uma taxa de juros que vai incidir sobre esses títulos do Tesouro. Agora, né, quando se fala desses títulos do Tesouro, né? Esses títulos do Tesouro serão negociados no mercado, vendidos para pessoas que querem comprá-los, não é? Tá certo? Então, por exemplo, né? Puxa, eu queria aplicar um dinheiro, eu queria um investimento bem seguro. Títulos do Tesouro Nacional, pode comprar. São títulos de renda fixa, né? Você vai comprar, vai ter um prazo de vencimento, não é? E uma promessa de pagamento do valor que você pagou, mais os juros da taxa Selic, tá certo? Daquele período, irão remunerar você, né? Agora veja, então, quando a União vende esses títulos do Tesouro, na verdade, quando o Banco Central negocia isso por meio de instituições financeiras, ele está retirando dinheiro da sociedade.
né? E quando, né, o Banco Central, por meio dessas instituições financeiras, recompra esses títulos do Tesouro, ué, se recomprou, né, está devolvendo dinheiro para a sociedade. Não entendi, Marco. Então tá bom, né? O Marco Antônio estava lá com R$ 50.000, né? Eu acabei de receber, vendi um, né, um carrinho que eu tinha, né? Tá certo? Mais uns badulaques, aí eu peguei R$ 50.000. Oba, eu vou passar, né? Vou gastar isso aí, vou passear com a minha família. Mas aí eu fui ao banco, aí o gerente do Banco Brasil falou assim: Você sabia que a taxa Selic está muito elevada? Ah, é? Nossa, que legal, né? E aí? E ele vai falar: então, cara, é uma boa oportunidade, Marco Antônio, para você comprar títulos do Tesouro da União, que eles vão pagar uma boa remuneração no futuro quando o Banco Central recomprar isso aí. Eu falo, nossa, que interessante, né? Ele mexeu com a minha ganância. Então eu quero esses títulos do Tesouro. Fui lá e comprei os títulos do Tesouro. Agora, posso gastar o dinheiro? Não, professor. O senhor pegou seus R$ 50.000 e empatou em títulos do Tesouro. Perfeitamente. Quando eu comprei títulos do Tesouro, meu dinheiro saiu do mercado. Já, professor, eu entendi, né? Quando os títulos do Tesouro são negociados, vendidos para agentes privados, ou seja, pessoas físicas e instituições não financeiras, financeiras não financeiras, quando eles compram para eles como forma de investimento, eles pagam em dinheiro e o Banco Central retém esse dinheiro, claro, e aí a base monetária diminui, né? Agora, quando chegar na época do vencimento desses títulos, o que é que o Banco Central tem que fazer? Professor, né? É como se fosse um empréstimo. Sim, né? O Banco Central, por meio, né, daqueles títulos do Tesouro, a União está se financiando. Então, aí a União, logicamente, né, sabe disso, que o Banco Central vai ter que recomprar todos aqueles títulos. E ao recomprar, o que, que ele vai pagar para o Marco Antônio? Os 50.000 que ele havia utilizado, não é isso? Né? Mais os juros, né? Para deixar ele feliz. E aí sim ele vai gastar esse dinheiro passeando com a família, comendo em restaurante, quem sabe comprando um carrinho, né? Tá certo? Novo, né? Novo tá difícil, professor, semi-novo, tá? Muito bem. Então o dinheiro volta a circular. Agora, para que isto ocorra de forma bastante célere, tem alguns mecanismos que você tem que entender, tá certo? No chamado mercado monetário. Então vem comigo e vamos entender um pouquinho melhor do mercado monetário. Então veja, mercado monetário, né? Ele é o mercado de captação de recursos à vista. Por quê? Porque está se retirando ou se colocando dinheiro no mercado monetário, né? Tá certo? De curto prazo, né? Ele tira hoje. Aumentou a taxa Selic, os investidores que têm apetite para investimentos, gostam de investir, começam a comprar títulos do Tesouro, né? Tá certo? E o dinheiro começa a sair do mercado, né? É rápido, né? Logicamente que o mercado monetário, como o mercado de crédito e o mercado cambial, que nós veremos adiante, é controlado pelo Bacen. E o mercado de capitais, professor, pela CVM, né? Tá certo? E logicamente vai influenciar toda a economia. Agora, veja, vamos entender alguns atores importantes neste mercado. Primeiro, o Banco Central, a autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda. Aqui é a sede em Brasília, linda, não é? Poderosa. Então, o Bacen é quem controla o mercado monetário perfeitamente, né? Dentro do Bacen, nós temos um órgão que, em outro momento, eu vou falar sobre ele, que é muito cobrado em provas e sofreu alterações legais, né, de 2020 para cá, que é o Comitê de Políticas Monetárias. Qual a importância do Comitê de Política Monetária? Professor, é o Comitê de Política Monetária que vai definir nas suas reuniões a chamada taxa Selic, taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Custódia quer dizer guarda jurídica. Guarda do quê? Dos títulos do Tesouro Nacional. Tá certo? É isso que o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá bom, professor. Essa taxa Selic vai incidir sobre os títulos do Tesouro Nacional. Perfeitamente. Então, quando o Banco Central quer tirar dinheiro da praça, ou seja, né, quer adotar uma política monetária contracionista para combater a inflação, o que é que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic, todo mundo fala: oba, vou comprar títulos do Tesouro, né? Vão ganhar um bom dinheirinho no futuro, né? E o dinheiro sai do mercado e o mercado monetário vai se contraindo, contraindo até a inflação cair, né? Isso também tem um segundo efeito. A taxa Selic é chamada de taxa de juros básica do mercado. Quando a taxa Selic aumenta,
todas as taxas de juros aumentam. Isso significa para você, para mim, para todo mundo o seguinte: se nós formos pegar um empréstimo no banco, vai ficar muito mais caro e é melhor deixar para fazer aquela viagem, né? Ou comprar depois, porque eu não vou pegar empréstimo, não. Os juros estão extraordinariamente altos. Então veja que tudo isso desacelera a economia. Agora, quando o Banco Central, né, quer adotar uma política monetária expansionista, por meio do chamado Comitê de Política Monetária, porque são eles que decidem isso, eles se reúnem, esses senhores e senhoras, tá certo? E decidem derrubar a taxa Selic. Quando eles derrubarem a taxa Selic, não é? Tá certo? Quem tiver títulos do Tesouro vencendo, fala: nossa, que miséria, né? Que o banco, que os juros estão pagando pelos meus títulos do Tesouro, né? Venceu, já vende, pega o dinheiro e vai gastar, vai passear, vai viajar, vai reformar a casa, vai aumentar o quarto das crianças e assim a base monetária se expande, tá certo? Né? Diminui o desemprego, logicamente que com o tempo vai começar a ameaçar uma inflação. E assim o Banco Central vai dosando, por meio do Comitê de Política Monetária, a taxa Selic. Agora, veja, para negociar esses títulos do Tesouro Nacional, foi estruturado um mercado chamado de mercado aberto ou open market. O que é o open market, professor? Anota no seu caderno. Mercado aberto ou open market, né? Tá rápido? Volta o vídeo e anota, porque nós temos muita coisa, né? Tá certo? Então não posso ir devagarzinho. Então, open market é o mercado no qual são negociados os títulos do Tesouro Nacional. Professor, o senhor acabou de falar que o open market, o mercado aberto, é o mercado no qual são negociados os títulos do Tesouro Nacional. Sim, professor, isso eu entendi. Só que tem um problema, professor. Qual é o problema? O problema, professor, é que não tem um banco central em cada esquina. Ah, é verdade. Você tem razão. Por isso que o Banco Central vai utilizar os dealers. O que é que são os dealers? To make a deal. Deal, na língua inglesa, é negociar. Acabei de gastar o meu anglo-saxão. Não é? É negociar. São os negociadores. São as instituições financeiras que são autorizadas a negociar títulos do Tesouro. Então, quando o meu gerente do Banco do Brasil me disse, né, que, olha, era um bom negócio comprar títulos do Tesouro, né, quer dizer, ele queria que o Banco do Brasil fizesse a operação e, logicamente, vai cobrar sua taxa administrativa, sua remuneração em cima desta operação. Então, o Banco do Brasil, assim como o Bradesco, como o Santander, como a Caixa, como o Itaú, e como várias outras instituições financeiras, são dealers, isto é, instituições autorizadas pelo Banco Central a negociar os títulos do Tesouro Nacional. Ah, muito bem, professor, entendi. Então, eles estão autorizados, por isso que são chamados de dealers, e aqui está a definição do chamado open market, tá certo? Que eu deixo para você depois do material para você ler. E os títulos do Tesouro também aqui, uma definição com fonte para você dar uma lidinha. Agora, também existe uma outra ferramenta que o Banco Central pode utilizar para controlar o mercado monetário. Qual é esta ferramenta? São as chamadas reservas bancárias. Né? Professor, o que é que são as reservas bancárias? Muito fácil, meu jovem ou a minha jovem. Reservas bancárias são as reservas e moedas que estão nos bancos. Só que todas essas reservas e moedas que estão nos bancos, não é maciçamente a maior parte delas, está na forma escritural. O que quer dizer forma escritural? Dinheiro eletrônico. Como assim, professor? Quando você pega o seu celular, abriu lá, não é o seu mobile bank, né? Tá certo? Abriu o seu banco, né? Tá lá olhando o seu saldo e tudo. Ah, eu tenho esse dinheiro, posso fazer o Pix, posso fazer uma transferência, um TED e tudo mais. Na verdade, tudo isso é dinheiro eletrônico, é dinheiro escritural. Então, essas reservas, na verdade, são reservas, né, basicamente escriturais que ficam dentro de um sistema no Banco Central. Ah, é, professor? Então quer dizer que todos os bancos, né, os bancos que operam, tá certo? Principalmente com depósito à vista e alguns que têm autorização, têm suas reservas no Banco Central, né? E aí o Banco Central pode aumentar ou diminuir o controle, o percentual de controle dessas reservas. Não estou entendendo nada, Marco, mas você vai entender. É bastante simples, veja, né? Se, né, o meu banco, vamos imaginar Bradesco, né, tem lá R$ 1 bilhão nas suas reservas.
que pensam os gerentes, né? E os superintendentes? Puxa, a gente pode emprestar todo esse dinheiro para os tomadores de crédito, né? Para os correntistas, porque, né, nós vamos ter uma grande remuneração, vamos emprestar 1 bilhão. Aí o Banco Central fala, bom, pensa, se o Bradesco e todos os outros bancos emprestarem todas as reservas, isso vai aumentar a base monetária no mercado financeiro. E se aumentar a base monetária demais, pode gerar um consumo, né, muito acelerado, que pode levar a uma inflação para a economia. Então, o que o Banco Central vai fazer? Ele vai controlar essas reservas por meio de um encaixe, chamado encaixe bancário. Né? Ou seja, ele baixa isso e determina, baixa isso em circular e, logicamente, vai implementar isso eletronicamente. Olha, a partir do dia tal, do mês tal, desse ano, tá certo? Os bancos só terão autorização para operarem com 70% das suas reservas. Ah, é, professor? Quer dizer que 30% dessas reservas não poderão ser utilizadas. Então, dessa forma, o Banco Central limitou, não é, a capacidade dos bancos de expandirem a base monetária. Se ainda assim o Banco Central perceber que tem uma inflação que está crescendo, não é, e só a taxa Selic não está dando conta, ele pode aumentar esse encaixe bancário. Aí o Banco Central, vamos imaginar hipoteticamente, determinou por circular, informou os bancos e logicamente vai fazer isso eletronicamente, não é? Olha, o Banco Central vai aumentar de 30 para 50% o encaixe bancário. Ou seja, os bancos só vão conseguir emprestar, utilizar 50% das suas reservas. Os outros 50% ficarão imobilizados pelo Banco Central. Bem, dito isto, você já tem condições de resolver algumas questões. Mas veja, né, tenhamos cuidado. Né? Por quê, professor? Porque, naturalmente, nós temos que pensar o seguinte, né? Que se eu somar as reservas de todos esses bancos, né, apesar deles estarem fazendo operações de pagamentos e compensação ao longo do dia, né, na verdade, por meio das câmaras, né, câmaras de compensação, né, ou seja, transferindo recursos de uma instituição financeira para outra, ao final do dia, continuam a mesma coisa. Imagina que todos os correntistas do Banco do Brasil devem para todos os correntistas da Caixa Econômica Federal e resolvem fazer TEDs e PICs para os correntistas da Caixa Econômica Federal. Vamos imaginar que todos os correntistas da Caixa Econômica Federal devem para os correntistas do Bradesco e resolvem fazer operações, né, transferindo recursos para os correntistas do Bradesco. O Bradesco faz isso para o Itaú, o Itaú para o Banco do Brasil e assim vai. Ah, é, professor, essas reservas, elas vão variando ao longo do dia, mas se eu somar todas no final, eu continuo tendo basicamente a mesma quantidade monetária de valores monetários no mercado. Bom, meus queridos, dito isto, vamos agora sim para as questões. Está aí, política monetária expansiva, reduz taxa de juros, que taxa Selic, chamada de taxa básica do mercado, e dessa forma aumenta a liquidez, aumenta a quantidade de moeda, aumenta a oferta da moeda. É importante a gente pegar vocabulário também. E política monetária contracionista, aumenta-se a taxa de juros, reduz a oferta de moeda. O examinador pode escrever, diminui o tamanho da base monetária, diminui a liquidez do mercado. Muito bem, vamos ao que interessa, professor. Questão Sesgran Rio, Banco do Brasil. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central do Brasil estabelece as ações que definem a política monetária do governo. O Copom, que nós trataremos em outro momento, nós não, eu. A administrativa administra as reservas de divisas internacionais do Brasil. O que é que são divisas? Moedas estrangeiras? Dólares e euros? Não. Tá? O Banco Central administra, mas não é o Comitê de Política Monetária, né? Até porque isso aqui tem a ver com o mercado de câmbio. Determina periodicamente a taxa de juros interbancários de referência à taxa Selic? Sim, essa é a resposta correta. Né, tá certo? É presidido pelo ministro da Fazenda? Não, o Copom ele é presidido pelo presidente do Banco Central. Impõe limites mínimos de capitalização aos bancos comerciais? Não, né? Mas vai estabelecer. Aliás, nem quando faz o controle do encaixe. Não é quando isso aqui não é competência do Copom, é competência do Banco Central em sentido geral. Impede a entrada de capitais financeiros especulativos no Brasil? Não, tá certo? Mas quem acompanha e fiscaliza é o Banco Central.
A Constituição Federal, agora uma questão modelo CESP, tá? Para a gente treinar. A Constituição Federal de 1988 consagra dispositivos importantes para a atuação do Banco Central, como do exercício exclusivo da competência para emitir moeda em nome da União. É verdade, é o Banco Central que é a entidade emissora de moeda no Brasil. Veremos quando eu tratar de Banco Central. A política econômica, que abrange a política monetária, tem relevância na atuação do Bacen. Relativamente às políticas econômicas e monetárias, julguei os itens seguintes. Agora que vem a pergunta, né? Certo ou errado? Entre os instrumentos disponíveis para execução da política monetária, destacam-se as operações de mercado aberto, open market, né? Tá certo? Pode cair em português ou em inglês. Por sua maior versatilidade em acomodar as variações diárias de liquidez. Liquidez do que, professor? Liquidez de moeda no mercado, tá? Muito bem, né? Vamos adiante. Então, está correto, professor. Próxima questão. A movimentação financeira da sociedade, a incluir das transações feitas por instituições financeiras não bancárias, é capaz de influenciar o saldo das reservas. Sim, né? As transações feitas por instituições financeiras, movimentação de dinheiro que vai ocorrendo, né, de recursos, é o nome mais técnico, né, ao longo do dia de um banco para o outro, perfeitamente, né? Tá certo? É capaz de influenciar o saldo das reservas bancárias, das instituições financeiras? É, e é a última explicação que eu dei para vocês, individualmente. Mas, de uma forma geral, não altera o somatório dos saldos das reservas bancárias. É verdade. É correto, né? Então, logicamente, né? Ao longo do dia, os bancos vão me remitindo recursos de um para os outros que tem a ver com operações de pagamento, tá certo? Operações de crédito e assim por diante, né? Diversas operações. Mas se eu somar ao final do dia todas as reservas, vai dar um valor mais ou menos próximo daquilo que era no início do dia, né? Por que o senhor fala mais ou menos próximo? Porque o sistema financeiro, principalmente o mercado financeiro, ele não é isolado do universo, do mundo, né? Tá certo? Está entrando recurso no país, está saindo, então pequenas variações, né, podem ocorrer, mas no geral as reservas terão mais ou menos, né, no conjunto os mesmos valores do que o início do dia, né? Tá certo? Muito bem. O controle do papel moeda emitido, né, o Banco Central faz isso, e o das reservas bancárias que juntos formam passivo monetário. Por que passivo monetário, professor? Porque essas contas, né, são retidas seus valores, quando eu falei, dentro do Banco Central. Se é retido e pertence aos bancos, então, na verdade, é como se o Banco Central, contabilmente, devesse essas reservas aos bancos. Por isso que é chamado de passivo, né? Passivo monetário do Bacen, ou base monetária. Implica um controle dos meios de pagamentos mais básicos do país. Qual é o meio de pagamento mais básico do país, professor? Moeda, papel moeda, moeda metálica e escritural, né, que é eletrônica. Muito bem. Não confundir moeda eletrônica com Bitcoin, não tem nada a ver. Moeda eletrônica é dinheiro eletrônico. É aquilo que está na sua conta corrente quando você olha lá, né, no seu, né, bank, né, no seu home bank, quando você olha no seu mobile, quando você olha lá no ATM, no caixa de autoatendimento, caixa eletrônico popular, né? Mas na prova ATM. Muito bem. Que são papel moeda e poder do público e os depósitos à vista nas instituições financeiras. Quando fala depósitos à vista nas instituições financeiras, você vai pensar principalmente conta corrente e caderneta de poupança, né? Tá certo? O que vai ocorrer por meio das chamadas carteiras comerciais que eu falarei lá para frente. Vamos aí adiante, né? Muito bem. No próximo vídeo eu vou tratar sobre o chamado mercado de câmbio. Eu volto já. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso preparatório, o Gabaritando o Banco do Brasil. E se você assistiu, ficou até aqui, é porque você gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva, eu sou fundador do Vencendo Concursos e com muita honra já aprovei centenas de pessoas. Ajudei muita gente a conquistar o sonho
de ser aprovado em concurso público. E eu quero continuar com isso, com essa minha missão e ajudar você também a ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. E para isso nós montamos o melhor curso preparatório do Brasil para o cargo de agente comercial. Eu quero aproveitar, inclusive, e passar para você quais são as vantagens de você ser aluno aqui nosso do Vencendo Concursos. Acompanhe aí comigo, vamos lá. Olha só, vantagens do curso. Primeiro, você terá no curso acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você vai receber no seu e-mail os dados de acesso. Chega no seu e-mail, caixa de mensagens principal, pode também, de repente, ir para caixa de mensagens promoções ou até mesmo spam. É importante que você dê uma olhada nessas 3 caixas de mensagens, tá bom? Nessa ordem, vamos dizer assim. Bom, você também terá acesso ilimitado. Isso significa dizer que poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. É isso mesmo. Quantas vezes você quiser e, ainda mais, o curso fica válido para você durante 1 ano. Olha, sabe o que é legal? Porque em breve nós teremos concurso para a Caixa Econômica Federal. E as matérias do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal são praticamente as mesmas. Então, basicamente, você simplesmente pode dar continuidade nos seus estudos para se preparar para a Caixa Econômica Federal. Por isso, agrega valor você ter um curso preparatório com validade de 1 ano. Além disso, você terá no curso teoria e questões comentadas. Olha só, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores. É isso mesmo. Pois sabemos que uma das melhores maneiras, formas aí de você se preparar é por meio de questões. Então, o que acontece no nosso curso preparatório, só para você compreender melhor? Você vai ter a parte teórica, que já tem questão comentada, inclusive, porque no decorrer das aulas, os professores já vão resolvendo questões, e aí nós temos também módulo só de questões comentadas, ok? Bom, você também vai ter material em PDF. Esse material em PDF são os slides que os professores utilizaram para gravar as aulas, nós transformamos em PDF para ficar mais acessível para você conseguir acompanhar melhor as aulas, tá bom? Ok? Beleza? Lembrando que o nosso foco aqui não é o material em PDF, e sim as aulas em vídeo. E você vai fazer parte também no grupo no WhatsApp, para você receber notificações, atualizações do curso. Quando a gente fizer algum aulão, você vai ficar sabendo, ok? Ó, normalmente nós deixamos o grupo fechado, tá? Na maioria das vezes, o grupo vai estar sempre fechado. Por quê? Porque, primeiro, acreditamos que o foco não tem que ser grupo, e sim você estudar. Foi assim que eu passei em concurso público, estudando individualmente. Sentava no meu cantinho lá e mandava bala, estudando, sem olhar para isso, aquilo, outro, porque, ora, vem notícias boas, mas também vem muita notícia ruim, e isso pode acabar desagregando você do curso preparatório, quando se tem alguém que está meio que desanimado. Então, a gente entende que o grupo não é para ficar aberto, é para ficar fechado, para você receber, na verdade, notícias a respeito das atualizações do curso ou alguma coisa extra que a gente possa fazer, ok? Além disso, você vai receber 3 bônus. Primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas, milhares de questões. Ultrapassa a casa de 2.000 questões aí, gabaritadas, para quê? Para você treinar. Então, você vai fazer o quê? Você vai baixar esse caderno de questões de todas as matérias e vai começar a resolver as questões e verificar, claro, o seu desempenho. Normalmente, cada caderno de questões tem 200 questões ali para você estudar, tá bom? Para você exercitar. Isso aí é um grande simulado, vamos dizer assim, né? Mas além disso, além do caderno de questões, você vai ter também direito a 2 simulados comentados, igualzinho à banca. 70 questões, mesma divisão, nós fazemos, e aí você vai resolver essas questões, depois vai assistir ao comentário em vídeo dos professores. Olha que magnífico, gente. É show de bola, né? Ó, dificilmente você vai encontrar isso por aí em outro cursinho preparatório. Além disso, 2 redações corrigidas.
Você vai ter aulas no curso preparatório sobre redações técnicas de redação e vai ter o direito a 2 redações corrigidas da nossa professora especialista. Ela encaminha um tema, você faz a sua redação, envia para ela corrige e te fala onde você precisa melhorar. Olha que sensacional! Redação por redação, é de maneira individual que isso acontece, tá? É fantástico. 2 redações corrigidas. Ó, se você fosse pagar para alguém corrigir suas redações, no mínimo você pagaria R$ 100 cada redação. E aqui está tudo incluso no pacote. Os simulados, por exemplo, você pagaria facilmente R$ 100 cada simulado. Então faz a conta comigo aí, ó. Se você fosse pagar 2 simulados, R$ 200, 2 redações corrigidas mais R$ 200, são 400 mais o valor do curso. Pois é, sabe o que acontece? Nós estamos com um valor super especial de lançamento. Olha só, gente, de R$ 597, todo esse pacote, por apenas R$ 197 ou 12 vezes de R$ 19,65. É ou não é uma super promoção especial. Então, se você realmente está na pegada de passar nesse concurso público, você precisa estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Então, ó, só para recapitular, quero trazer de novo para você o que você vai ter de direito. Qual é a sua oportunidade? A sua oportunidade é ter um desconto por tempo limitado. Nós não sabemos até quando vamos conseguir segurar esse valor. Curso online gabaritando o Banco do Brasil para o cargo de agente comercial no valor de R$ 197. E aí você vai ganhar 3 presentes, né? Bônus, caderno de questões, 2 simulados corrigidos, comentados em vídeo e 2 redações corrigidas também. Maravilhoso. Tudo isso por apenas R$ 197 ou em até 12 vezes no cartão de crédito, 12 vezes de R$ 19,65. Como que você vai fazer para adquirir aqui o nosso curso online preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link, vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações, tá? E vai ter um botãozinho lá, você vai clicar nesse botão, clica aqui para garantir minha vaga, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Começará a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Mas se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso eu tenho um chat online. Chama lá, um consultor nosso vai te atender e vai sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso preparatório. Ou você pode também chamar na central de atendimento. Tá aí o número, ó, 11 97465 6052. Tá certo? Então faz o seguinte, ó, clica no link aí abaixo, faz a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê na plataforma, hein? Ó, serei seu professor de vendas e negociação, Código de Defesa do Consumidor, entre outras. Valeu, obrigado e até mais. Clica aí, faz a matrícula e inicie seus estudos com a gente.